Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar os livros que eu escolhi para serem lidos durante o mês de junho. Já adianto que meu ritmo de leitura não anda grandes coisas, como vocês vão conferir aí nos livros do mês, mas eu mantenho a minha lista grande para que eu tenha opções de leitura e também porque não é sobre quantidade, é sobre as histórias que a gente quer ler, então tá tudo bem. Vamos começar, como sempre, escolhendo o meu livro dos 12 livros para 2026 e uma característica de livro para eu escolher algo não lido da minha estante com ela. Bom, vamos começar então com os 12 livros? Pois muito que bem, vamos lá. A Serpente de Exes. Interessante. E agora, uma das características para eu escolher um não lido da minha estante. Vamos lá. Para o mês de junho, eu vou escolher um livro com um título pequeno. Um título com uma ou duas palavras. Vamos ver o que eu tenho aqui de não lidos na estante. Livros escolhidos e eu venho mostrar para vocês A Serpente de Exes. Esse é um livro com 400 páginas, mais ou menos, com uma diagramação nem tão grande assim, e publicado pela editora Intrínseca. E aparentemente a gente tem um filme ou um seriado aí na TV, na Apple TV. Esse livro, eu já li o primeiro capítulo dele num desafio de Natal, no finalzinho de 2025, mas eu acabei não dando continuidade na leitura. Os inícios de capítulos são bem simples, pelo que eu pude ver aqui. Ó, só tem as divisões em meses, mas a diagramação não é lá tão confortável assim. Mas vamos ler aqui a sinopse. Desde a descoberta de um afogado na manhã do ano novo, nos manguezais de Blackwater, a cabeça num ângulo de quase 180 graus e uma expressão de pânico nos olhos esbugalhados, a serpente de Exes deixara de ser meramente um artifício para manter as crianças comportadas e começara a assombrar as ruas. Nas noites de sexta-feira, no bar de White Hart, os frequentadores afirmam tê-la visto. As crianças que brincavam nos manguezais voltavam para casa sem que os pais precisassem chamá-las antes do escurecer, e nenhum argumento usado por Will era capaz de convencê-los de que o afogado havia sido vitimado por nada mais do que uma bebedeira e as marés. Então, a gente tem bastante mitologia nesse livro aqui, e eu espero que seja uma boa leitura, apesar de ser um encalhado da minha estante. E já que tocamos no assunto encalhados, em junho eu também vou ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro publicado pela Paralela, com 350 páginas mais ou menos, e também com uma diagramação nem tão confortável assim, a letra um tanto quanto miúda, mas eu sei que é um livro muito famoso, que muita gente gosta. E por que eu falei de livros encalhados? Ele não está na minha estante há tanto tempo assim, mas eu fiz uma enquete na rede vizinha para a galera escolher o próximo livro que eu vou desencalhar aqui da minha estante, e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi o escolhido. Então, te convido a me acompanhar nas outras book redes também, para você participar dessas dinâmicas divertidas que de vez em quando a gente tem. E vamos lá conhecer a sinopse de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Acho que todo mundo já conhece, todo mundo já leu, menos eu. Mas vamos lá mesmo assim. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes, seja atuando em uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido, pela 7ª vez. Agora prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento, a famigerada atriz decide contar a própria história, ou a sua verdadeira história, mas com uma condição: que Monique, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. Parece um livro bem interessante, não é o estilo de livro que eu gosto de ler, mas eu estou com boas expectativas para essa leitura aqui. No desafio das características, saiu para que eu escolhesse um livro não lido com um título curto. E eu tenho poucos livros com uma palavra só no título, e dentre eles eu escolhi Purgação,
que é um livro nacional, tá? Ele é meio de fantasia, meio ficção científica, mas é um livro muito curtinho, tá? Ele só tem 160 páginas. A diagramação é a coisa maravilhosa, tá? Porque a letra é grande. Eu acompanho a autora nas redes sociais, gosto muito dela, acho ela muito simpática. E estou curiosa para ler esse livro aqui, então tenho expectativas também de que seja uma boa leitura, mas vamos ler aqui a sinopse. A Terra não é mais a mesma após a aniquilação do seu satélite natural e a sua substituição por uma lua artificial. As pessoas mudaram. Em algumas habilidades despertaram, outras foram marcadas e alguns poucos passaram a pregar contra a lua. Eveline é uma mulher independente que busca os serviços de uma vidente para encontrar respostas sobre o seu futuro amoroso. O que ela não sabe é que as respostas estão mais perto do que ela imagina. É um livro que eu tenho expectativa de gostar, eu acho que vai ser uma leitura fluida, e eu confesso que ele ser pequenininho me fez escolhê-lo também, porque como eu estou lendo mais devagar, estou me apostando em leituras mais rapidinhas de ser feita, e eu acho que esse aqui vai me entreter e eu vou conseguir ler dentro de poucos dias. Então, está aqui Purgação para ser lida em junho também. Contrariando totalmente o que eu disse sobre livros pequenos, eu escolhi ler um calhamaço. E eu tenho até o dia 21 para ler esse livro aqui, porque dia 21 a gente tem a estreia da próxima temporada de A Casa do Dragão. E eu amo todas as histórias desse universo de Westeros e dos Targaryen. E esse é um livro que conta sobre a trajetória de todos os reis Targaryen. Eu acho que não todo, porque esse aqui é uma duologia e a gente só tem um primeiro volume no Brasil. Inclusive, acho que só está escrito até esse primeiro volume. Então, não é toda a trajetória, é só metade. Mas eu tenho expectativa de ler esse livro até dia 21 e espero conseguir. É um livro bem grandinho, tá? Ele tem 600 páginas, a letra é totalmente pequena, é uma bíblia, né? Então, assim, não sei se darei conta, mas eu tenho esperança e eu quero muito para poder assistir a série. Então, está aqui Fogo e Sangue, vou ler a sinopse. Ele já esteve em outra TBR, então provavelmente vocês já sabem a sinopse, se vocês acompanham todos os vídeos do canal. Mas para quem chegou agora, vamos ler a sinopse novamente. Uma história dos reis Targaryen, de Aegon o Conquistador a Aegon III. Por quase 3 séculos, a casa Targaryen ocupou o trono de ferro e dominou os 7 reinos. Poderosos e ponentes, os únicos senhores de dragões de todo o mundo eram amados e temidos na mesma medida, invencíveis. Mas o trono de ferro cobra seu preço em sangue, e embora nenhuma outra casa do reino ousasse desafiá-los, ambições e rivalidades internas logo começam a explodir, colocando o dragão contra o dragão nos céus de Westeros. O que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões? Por que era tão perigoso visitar Valíria depois da destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor o Cruel? Essas são apenas algumas das perguntas respondidas nesse livro imperdível, narrado por um mestre da Cidadela e com mais de 80 ilustrações assinadas por Doug. Então, é um livro ilustrado, mas a letra é pequenininha. Então, assim, meio que as ilustrações compensam. E além da letra ser pequena, a gente quase não tem margem de página. Então, creio eu, será uma leitura bem densa, mas estou aqui confiando em Jesus Cristo que eu vou conseguir ler até dia 21 para que eu assista a série sem peso na consciência. E chegamos agora nas leituras coletivas, tá? Eu só estou atualmente participando de 2 clubes de leitura coletiva, o Starbook Club e o Clube dos Leitores Fantásticos. E no Starbook Club, em junho, nós vamos ler Terra Partida, que é um livro publicado pela Intrínseca. Eu confesso que eu não sei nada sobre esse livro, e eu quero ir meio que assim, sem saber nada, mas vamos ler a sinopse aqui. Eu dei uma passada de olho aqui na sinopse e já vi que a gente tem triângulo amoroso. É com certeza um livro que eu não pegaria para ler por conta própria, né? Mas caiu na leitura coletiva, então vamos ler pra gente falar bem ou falar mal junto com a galera. E a sinopse diz assim: Terra Partida constrói um romance arrebatador comparável à obra de grandes nomes do gênero. Beth é uma mulher simples que vive uma rotina pacata no interior com o marido Frank. Seus dias se resumem a arrumar a casa e ajudar Frank e o cunhado Jimmy a cuidar da fazenda onde moram. Os três formam uma família feliz e unida, até que um incidente inesperado muda o curso de suas vidas. Jimmy atira em um cachorro que invade a fazenda e o animal pertence a ninguém menos do que Gabriel Wolf, o homem que Beth amava na adolescência e que partiu seu coração.
Gabriel retornou à cidade com seu filho Léo, um garoto que faz Beth se lembrar do próprio filho, Bob, que morreu alguns anos antes. Em pouco tempo, mesmo sabendo que isso pode acabar prejudicando seu casamento, ela acaba se aproximando do menino e, consequentemente, de seu ex. E à medida que é atraída de volta para a vida de Gabriel, as tensões aumentam e o ciúme se manifesta. Beth e Frank têm um casamento feliz, mas os dois guardam segredos e seu relacionamento depende de o passado permanecer enterrado. No entanto, quando a verdade começa a vir à tona, tudo sai do controle. E dessa vez, as consequências são mortais. Então Beth é forçada a fazer uma escolha: continuar sendo a mulher que se tornou ou se transformar na mulher que um dia desejou ser. Uau! Parece um livro bem tenso. Como eu disse, não leria esse livro por vontade própria, tá? Mas caiu na leitura coletiva, vamos ler. Espero dar pelo menos umas 3 estrelas. Se for um livro bom, já tá ótimo para mim. Pelo jeito, vamos ter triângulo amoroso, como a sinopse disse. Então, muito romance, muito drama familiar. Nenhum dragão cuspindo fogo em ninguém, nenhum rei matando nenhum rei. Não é o tipo de história que eu gosto, né? Mas vamos ler com o coração aberto. Quer dizer, eu vou ler com o coração aberto. E no Lidos do Mês eu venho aqui falar bem ou falar mal sobre Terra Partida. Ainda nas leituras coletivas do Starbook Club, nós estaremos lendo Sol da Meia-Noite, que é Crepúsculo, pelo ponto de vista do Edward. No caso, Crepúsculo, somente o primeiro volume, tá? É um livro com 800 páginas, publicado pela Intrínseca, e eu tô amando ler as histórias de Crepúsculo, conhecer Bella, Edward, Jake, Ernest Me, lobos, vampiros, humanos, estou amando. E eu espero continuar gostando de Sol da Meia-Noite para fechar, né, essa saga com chave de ouro. Eu tenho muita expectativa, porque o poder do Edward é ler mentes. Então a gente vai estar no ponto de vista do Edward e também na cabeça de outras pessoas, de outros personagens. E isso eu confesso que me deixa muito ansiosa. Não vou ler a sinopse porque a gente não tem uma sinopse aqui, né, na verdade. Mas vamos ler o que diz aqui na orelha. Quando Edward e Isabella Swan se conheceram em Crepúsculo, uma inesquecível e icônica história de amor surgiu. Até hoje os fãs só conheciam a versão de Bella, mas em Sol da Meia-Noite finalmente vão vivenciar o romance pelo aguardado ponto de vista do vampiro, que traz uma perspectiva nova e sombria. Desde que se tornou vampiro, Edward considera os humanos seres frágeis e irritantes. Por isso, quando Bella se muda para a chuvosa cidade de Forks, o alvoroço em torno da garota parece inexplicável. No entanto, ela é destemida e impetuosa, e desperta em Edward um desejo irreversível e irrefreável. Até conhecê-la, ele nunca tinha se sentido tão humano. Mas será que Edward deve ceder a essa atração avassaladora por Bella, se nem ao menos pode tocá-la? Crepúsculo, né, gente? É clichê, mas é um clichê bom. E eu tô ansiosa por Sol da Meia-Noite. E finalmente chegamos nas leituras coletivas que vamos fazer no Clube dos Leitores Fantásticos, um clube de leitura coletiva online gratuito, onde nós só lemos, exatamente, livros de fantasia, volume único e duologias. E temos uma leitura meio que extra, tá? Não é oficial nem nada, mas eu e algumas amigas vamos ler Catábases. O primeiro livro que a gente leu no clube foi Babel. E eu sou uma grande fã da R.F. Kuang, não é mesmo? Então eu fiquei animada para ler Catábases. E é isso. Aqui a gente não tem uma sinopse necessariamente. Acho que temos sim. Vamos lá. Alice Lowe tem apenas um objetivo: se tornar uma das mentes mais brilhantes da área da magia analítica. Ela sacrificou tudo: orgulho, vida amorosa e até mesmo a sanidade. Abre mão do que foi preciso para entrar no programa de pós-graduação e trabalhar ao lado do professor Jacob, o maior mago do mundo. Mas Jacob não é uma figura fácil. Rígido e exigente, é capaz de ultrapassar qualquer limite. E em um universo onde cometer o menor erro pode ser física e moralmente fatal. Alice se vê sem rumo quando o professor morre em um experimento mágico simples, e a culpa talvez seja dela. O renomado professor vai parar no inferno, um lugar inclemente, árido e sombrio, composto por tribunais que expõem os pecados e as viciosidades humanas. E não resta alternativa a não ser buscá-lo. Afinal, o futuro dela agora está nas mãos de um ser espectral, mas Alice não vai embarcar nessa jornada sozinha. Para seu azar, Peter, seu principal rival,
ao estrelato acadêmico teve a mesma ideia. Com apenas um punhado de giz para traçar pentagramas mágicos e os registros de Dante e Orfeu para guiá-los através do inferno, Alice e Peter vão se embrenhar pelo submundo para salvar um homem de quem nem sequer gostam. O inferno, no entanto, não parece ser como a literatura e a filosofia descrevem, e a magia nem sempre é a solução. Há algo que une Alice e Peter e pode transformá-los nos aliados perfeitos, ou então levá-los de vez à destruição. É um livro publicado pela Intrínseca, como todos os livros da R.F. Kuang, e tem mais ou menos 450 páginas. A letra também não é lá tão grande assim, mas estou animada para essa leitura aqui e espero gostar, porque é R.F. Kuang e a diva é sempre, né, maravilhosa em suas histórias, então estou animada para a catábase. E por último, mas não menos importante, nós iremos ler oficialmente no Clube dos Leitores Fantásticos Sangue sob Brimhaven, que é um livro publicado pela editora Jangada e que tem mais ou menos 450 páginas. A diagramação é ok, não é nem grande nem pequena. E aqui é um livro com uma pegada meio que parecida com Catábases, porque nós temos uma protagonista que também vai para uma universidade, digamos assim, só que ela é sabotada e ela vai para um setor desprestigiado, só que ela vai encontrar um cara que tem motivações também ali para tirar quem está no poder, digamos assim, e parece ser um livro maravilhoso. Dizem que ele traz muita crítica social e que ele já começa com os dois pés na porta. Então é uma fantasia de volume único que eu estou muito ansiosa para ler. E vamos aqui ler a sinopse oficial. Por 20 anos, Siona dedicou cada instante de sua vida ao estudo da magia. Agora, prestes a se tornar a primeira mulher aceita na alta magistratura da Universidade de Magia e Indústria, ela finalmente alcançou o impossível. Mas o triunfo dura pouco. Sabotada pelos colegas e relegada ao laboratório mais desprestigiado, Siona é obrigada a trabalhar com um assistente improvável, Tomil, um funcionário silencioso que todos tratavam como invisível. Só que Tomil nunca foi apenas um faxineiro. Antigo caçador nômade das terras além da muralha mágica, ele perdeu tudo para as forças sombrias que os expulsaram de sua terra natal. E enxerga nessa parceria a chance de descobrir a verdade sobre a destruição de seu povo. Unidos por uma aliança frágil, Siona e Tomil tropeçam em um segredo ancestral capaz de mudar o destino da magia para sempre, se sobreviverem tempo suficiente para revelá-lo. Gente, me parece um livro maravilhoso, tá? E eu confesso que as minhas expectativas estão lá em cima. E esse aqui é o livro que provavelmente eu vou ler primeiro, tá? Vou tentar ler esse livro e depois pegar Fogo e Sangue. E assim a gente vai lendo livros no mês de junho, tá? Vamos torcer para que tudo dê certo. Espero que dê, tá? São muitos livros, mas todos livros que eu quero muito ler. Alguns livros bem grandes, né? Sim, alguns livros bem grandes. Mas, quem sabe não acontece um milagre na minha vida de leitor e eu começo a ler super rápido. Tudo pode acontecer. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!